Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um dia de estudo, mais um dia maravilhoso, mais uma oportunidade de se conectar com a palavra, de glorificar o nome de Deus. E hoje o episódio é muito especial, gente. Estou muito feliz porque hoje a gente finaliza a primeira leitura, o primeiro livro da Bíblia nesse projeto, né? Então a gente decidiu começar pelo livro e Evangelho de Mateus. Hoje a gente vai ler o capítulo 28. E esse capítulo tem uns segredos maravilhosos, tem revelações magníficas que ajudam a gente a viver de um jeito diferente na Terra. A partir das promessas de Jesus, a gente tem uma nova esperança de vida. E é por essa esperança que a gente vive. A palavra diz que o justo vive pela fé. Ele vive naquilo que ele acredita, né? E a palavra de Deus, ela se revela, manifesta quando Jesus foi entregue, e o seu sangue foi derramado, e todo o sofrimento dele a gente viu até agora no capítulo 27, né? E todas as coisas precisavam acontecer, né? Como a gente viu ele falando, né? Quando Pedro sacou a espada para cortar a orelha do soldado, ele curou o soldado, devolveu a orelha, né? E falou: Pedro, não teria eu o poder de pedir para o Pai mandar 12 legiões de anjos para poder me salvar agora? Mas como que seria com respeito às coisas que estão escritas e deveriam se cumprir? Quando a gente vê Jesus falando sobre isso, a gente entende que ele tem uma promessa e que o livro da Bíblia como um todo, ele aponta para Jesus, né? Para o sacrifício dele e para as promessas de vida que ele trouxe para nós. É muito lindo a gente ver, né, esse sacrifício de Deus, ele tomar sobre si os nossos pecados e proporcionar para a gente a oportunidade do perdão. Então, eu quero te incentivar, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like aí. E também, lembrando que a gente sempre, quando vai fazer um estudo bíblico, a gente pede para você tirar todas as distrações, colocar as notificações no silencioso, porque a gente precisa ter o foco e a concentração no que a gente vai fazer agora, né? Mais do que nunca, e tão precioso é esse material, e é preciso que a gente tenha o devido respeito e que a gente possa ter a abnegação, né? De deixar outras coisas de lado para poder focar nisso que a gente vai fazer agora. Lembrando que, como a Bíblia é um livro espiritual, a gente não lê por si só, né? A gente chama a ajuda daquele ajudador que Jesus vai deixar declarado para a gente na palavra dele, né? E esse ajudador se chama o Espírito Santo, né? A força ativa de Deus. Então eu te convido, irmão ou irmã que está aqui agora ouvindo essa palavra, compartilhe com mais pessoas também, para que mais pessoas tenham acesso a essa promessa maravilhosa, né? Porque nós que já somos cristãos e que acreditamos na vinda de Cristo e no exemplo que ele deixou, temos como a gente vai ver no capítulo de hoje um mandamento de Jesus, uma ordem que ele deixou expressa, a ordem que declararia através das nossas ações que a gente acredita na palavra dele. Então, sem mais delongas, que eu já estou quase falando que está aqui, que é como eu falei, né? É muito legal a gente ver o primeiro livro da Bíblia ser concluído, porque a gente tem uma ideia de como que foi a história. Desde Mateus, lá no começo, quando a gente viu no capítulo 1 toda a genealogia de Jesus, né? E ele fez questão de colocar todas as gerações, desde Adão. E agora a gente vê o final da história, porque é o primeiro livro, o de Mateus. É a história contada pelas palavras de Mateus. E aqui a gente só lê porque a gente acredita que essas palavras foram vivas e que ele esteve com Jesus. Então, agora que você já tirou as distrações, vamos orar para pedir essa ajuda ao Espírito Santo? Respira fundo. Senhor, nós queremos sentir essa paz que excede o entendimento, a mesma paz que, ao deitar no barco,
e falar para a gente: atravessemos para o outro lado, que o Senhor deita e descansa no meio da tempestade. Senhor, que nós possamos ser assim como o Senhor, que nós possamos ser ousados na nossa fé. E em meio às tempestades da vida, que a gente possa dormir no barco, descansando, sabendo que o Senhor está conosco. Mas se for necessário, fortalece a nossa fé para que, assim como Pedro, também possamos andar sobre as águas e estar contigo dentro ou fora do barco, porque nós sabemos que é contigo que existe a promessa. O Senhor falou que era o caminho, a verdade e a vida, e nós queremos viver essa verdade, Pai. Queremos que todas as pessoas que têm a oportunidade de se conectar com esse estudo e ouvir essa palavra, que elas sejam edificadas em espírito e verdade, e que a Tua presença seja derramada sobre elas, sobre a casa delas, sobre todos os vizinhos em volta delas, e todas as pessoas no mesmo bairro, e nos bairros em volta, e na cidade, em todo o país, Pai. Nós pedimos, levanta a nossa nação, Pai. A natureza clama e chama por aqueles que Tu enviaste, aqueles chamados filhos de Deus, que Tu escolhesse a dedo, Pai. Não foi por obras de homens, mas por Tua escolha. Nós queremos fazer parte dessa legião de servos, porque nós sabemos que estamos aqui para servir, Pai. Servir como Tu também serviste, como um sacrifício vivo, que a gente abra mão de quem somos para poder nos tornar aquilo que verdadeiramente chamaste para nós sermos. Em Teu nome que nós Te pedimos essas coisas, porque sabemos, Pai, que nós somos muito pequeninos e não somos capazes de absolutamente nada sem a Tua mão sobre nós. Mas sabemos que o Teu Espírito da verdade está conosco e revela-nos, através da Tua palavra, o entendimento que precisamos ter para viver de acordo com a nossa fé. Derrama, Pai, sobre a nossa fé todas as Tuas bênçãos e que nós possamos receber aquilo que de fato já está preparado para nós, para glorificar o Teu nome, que nós Te pedimos essas coisas, porque nós reconhecemos que toda a bênção vem de Ti, Pai. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos e Te pedimos essas coisas. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos ler o 28, que começa assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Irmãos, olha isso aqui. No versículo 2. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, removeu a pedra e se assentou sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como neve. Nossa, que lindo, né? E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei o que buscais. A Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Olha só o 6, gente. Olha o que o 6 está dizendo. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Meu Deus, que maravilha, né? Gente, olha que alegria. Ele não está mais ali. O 7 continua assim: E depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que vo-lo tenho dito. Olha só, irmãos, o que o anjo disse para eles no versículo 7, né? E depois, imediatamente, e dizei que já ressuscitou dos mortos.
e eis que vai adiante de vós a Galiléia, como ele tinha falado que iria depois de ressuscitar, né? E que lá eles encontrariam ele. O 8 continua assim, ó. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Olha que lindo, né? Eu vos saúdo, suas lindas. Ele apareceu para elas. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia. Ele está dizendo aqui: Não temais. Essa palavra é muito importante. Mateus 28:10. Porque a palavra de Deus fala que a gente não pode temer sobre a vida. Em vários momentos esse texto chama muita atenção a isso. Não tenham medo. Confiem, apenas confiem no Senhor. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Então, olha só. Alguns da guarda anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar ao ouvido ou melhor, o 14 continua. Olha só o que eles, olha a trama que eles foram capazes de criar. Congregando com eles os anciãos e os conselhos entre si, deram dinheiro para os soldados. No 12. No 13. E eles deram dinheiro para eles dizer assim, ó: Vieram de noite, enquanto nós dormíamos, eles roubaram o corpo. E se isso chegar ao ouvido do presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Gente, olha a capacidade de influência que a religiosidade tinha na época e que ainda tem até nos dias de hoje, né? Porque eles já estavam dizendo para os soldados que até se chegasse no ouvido do presidente, eles persuadiriam eles, né? E colocariam aqueles que tinham mentido em segurança. E esses, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Olha só que doideira, né? E aqui está um dos grandes motivos que muita gente lá ainda não acredita em Jesus. O 16 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. Que agora eram 11, né? Os 11 partiram para a Galiléia. Para onde? Para onde Jesus tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Olha o 19, irmãos. Isso aqui é o presente de Deus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, essa oração de Jesus aqui é a maior bênção e é o maior combustível que traz a gente a continuar essa obra.
Então eu quero te incentivar a fazer a mesma obra. Leve essa palavra como Jesus falou para os 11, porque nós fazemos parte desse grupo. Nós temos que nos apropriar dessa palavra e temos que ter ela sobre nós com confiança e convicção de que assim como Jesus ressuscitou e as palavras se cumpriram, elas também se cumprirão até a consumação dos séculos. E a gente está vivendo isso hoje, irmãos. Essa proximidade com Deus está cada vez mais próxima. Por quê? Porque agora nós já temos a compreensão do primeiro livro. Se você chegou até aqui, se você leu e acompanhou esse livro de Mateus, coloca assim, #Vencemos um. Vencemos um desafio. O desafio de ler a palavra de Deus. Mas vencemos vários desafios. O desafio de nos conectar com ela, nos entregar, de fazer a oração, de dedicar tempo de qualidade. Se a gente for ver quantos micro desafios a gente conseguiu vencer aqui, a gente pode se considerar um vencedor. E 28 capítulos são 28 dias. Com certeza, nesse mês, Deus trouxe uma revelação, alguma transformação e trouxe algum impacto na sua vida. De todos esses capítulos, qual deles que te chamou mais atenção? Digita aí nos comentários qual é o capítulo que mais te cativa e qual é o versículo, para que a gente possa compartilhar a palavra, para que eu também tenha um entendimento daquilo que faz sentido para você e eu também possa ter esse crescimento através da sua compartilhação. Então, a gente vai finalizando esse estudo, lembrando que o próximo livro, depois de Mateus, é o Evangelho de Marcos, que fazem parte dos 4 evangelhos. E tenho certeza que ele também vai trazer mensagens poderosas. Ele é um evangelho um pouco mais curto de Marcos, se eu não me engano tem 16 capítulos. Mas ele é tão rico porque ele traz muitas palavras e traz expressões e detalhes que Mateus não trouxe. E a gente vai perceber essa diferença entre eles quando a gente começar a jornada amanhã. Então, se você ficou até aqui, digita nos comentários até depois do fim, que você sabe que o fim desse episódio não é o fim do nosso estudo. Terminamos um livro, mas temos outros 65 para explorar. Então, se Deus quiser, amanhã tem mais. Eu fico por aqui, tamo junto e fui.